Cada fatia do que a gente come conta histórias que não estão no cardápio. Histórias que se escondem entre cheiros, cores e sabores. Histórias tão pequenas que o olho humano nem consegue enxergar. Mas o alimento não é só o que a gente vê no prato. Ele é resultado de uma longa jornada, que começa no campo e termina na nossa mesa. E às vezes, essa história começa muito antes disso, nos recursos que sustentam a própria produção, como o solo, a água, o ar. Em cada uma dessas etapas, o alimento muda, ganha forma, ganha textura, ganha vida. Mas também pode ganhar algo que não deveria estar ali. Pequenas presenças quase imperceptíveis que podem se misturar. São as substâncias que não aparecem nos rótulos, mas acabam fazendo parte da refeição. Hoje, a gente vai falar sobre essas presenças, quase invisíveis, os contaminantes. O que são, de onde vêm e por que eles dizem tanto sobre a forma como o mundo produz e consome o próprio alimento. Prato de ciência. Olá, ouvintes do podcast Prato de Ciência. Eu sou Leandro Bernardes. E eu sou Amanda Imperial. E hoje discutiremos sobre os contaminantes. Na linguagem da segurança dos alimentos, o contaminante é tudo aquilo que está presente onde não deveria estar. Seja uma substância, um resíduo ou uma partícula. É o que invade o espaço do alimento sem ser convidado, mudando sua composição, seu equilíbrio e, muitas vezes, o próprio sentido do que é seguro comer. A gente tem definição de contaminantes que diferem em função dos países, das diferentes legislações, das diferentes organizações. Aqui no nosso Brasil, no nosso país, quem trata da legislação de contaminantes é a Anvisa, e nessa legislação os contaminantes são definidos como substâncias não intencionalmente adicionadas aos alimentos, mas que podem estar presentes nesses alimentos como resultado das etapas de processamento, como uma ocorrência natural da matéria-prima, ou como resultado de uma contaminação ambiental. Seria importante também mencionar que contaminantes são substâncias que têm aspectos toxicológicos relevantes, que podem representar riscos à saúde, dependendo das condições de exposição. São normalmente compostos que não têm nenhum benefício para o alimento, não têm nenhum benefício fisiológico para o nosso organismo. Acrescentaria que são substâncias normalmente muito difíceis de serem evitadas, mas que podem ser controladas. Essa que você acabou de ouvir é a Adriana Pavese, formada em Engenharia de Alimentos e atual professora do Departamento de Ciência de Alimentos e Nutrição da Faculdade de Engenharia de Alimentos aqui da Unicamp, a FEA. Mas antes de mergulharmos em exemplos específicos, é importante entender que os contaminantes não aparecem de forma aleatória. Eles têm origens, formas e modos de agir diferentes, cada um com suas características e riscos. Há os contaminantes químicos, como os agrotóxicos, que permanecem nas frutas e verduras mesmo depois de lavadas. Os metais pesados, como chumbo, mercúrio e cádmio, que podem vir da água, do solo ou de utensílios industriais. Os resíduos de medicamentos veterinários em carnes, leite e ovos, fruto de uso de antibióticos na pecuária. Mas há também os contaminantes biológicos, como micro-organismos como a salmonela, que transformam alimentos em vetores de doenças. Eles não vêm de fábricas ou laboratórios, vêm do toque humano, da água usada na lavagem, do calor insuficiente na cocção, do armazenamento inadequado e de pequenas falhas na manipulação. E ainda existem contaminantes físicos, como fragmentos de vidro, pedaços de metal e microfibras que se desprendem de roupas e utensílios, tudo aquilo que não deveria estar ali, mas acaba no meio do alimento. Então, nós temos substâncias de interesse toxicológico que estão presentes na água, no solo, no ar, como resultado de ocorrência natural, ou de um fenômeno natural, ou de uma poluição mesmo. E uma vez que a matéria-prima tem contato com esse solo, com água, ou com a atmosfera, que
onde essas substâncias estão presentes, elas podem ser veiculadas para os alimentos, então esses são os contaminantes ambientais. E por fim, ainda a gente pode ter substâncias que migram de materiais que entram em contato com o alimento. Então, ou uma embalagem, ou um utensílio doméstico, ou um equipamento onde o alimento está em contato direto com essa substância, e dependendo das condições, né, de tempo de contato, de temperatura, das características químicas da substância, afinidade que ele tem para o alimento, essa substância, em algum grau, ela pode ter uma migração para o alimento. O modo como processamos alimentos podem ser um escudo ou uma porta de entrada para os contaminantes. Quando o calor é aplicado, como na fritura, grelha ou forno, surgem novas ameaças químicas. Açúcares, gorduras e aminoácidos reagem entre si e formam compostos como acrilamida, presente em batatas e pães, ou os heterocíclicos aromáticos encontrados em carnes grelhadas. Os óleos superaquecidos liberam substâncias tóxicas que se incorporam ao alimento. Compostos como a acroleína e outros produtos da degradação de gorduras podem irritar o sistema digestivo e, a longo prazo, representar riscos à saúde. Mas o calor também pode ser um aliado, eliminando grande parte dos micro-organismos. Porém, quando o cozimento é insuficiente, patógenos como salmonela ou E. coli resistem. Por isso, cozinhar não é apenas questão de tempo, mas de atingir a temperatura certa para que cada parte do alimento esteja protegida. Mesmo em baixas temperaturas, o alimento não está totalmente livre de riscos. Algumas substâncias químicas podem se formar ou permanecer mesmo sem a ação do calor. É o caso das nitrosaminas, que podem ser encontradas em pequenas concentrações em carnes curadas, que podem se desenvolver mesmo sob refrigeração. Bebidas também carregam seus riscos, principalmente quando passam por fermentação ou destilação. Esses processos podem ser precursores de contaminantes químicos, como carbamato de etila. Embora os níveis sejam baixos, isso mostra como mesmo métodos tradicionais e naturais de preparo, que conferem sabor e aroma, também podem gerar substâncias indesejadas. Diante dessa variedade de contaminantes, é fato que estamos expostos a eles. São pequenas doses que se acumulam ao longo do tempo. A exposição pode não causar efeitos imediatos, mas somada pode interferir na nossa saúde e no equilíbrio do nosso organismo. Muitos efeitos adversos já foram observados, desde efeitos que são considerados mais leves e moderados, como um distúrbio gastrointestinal, uma reação de hipersensibilidade, até efeitos que são considerados assim, bastante preocupantes, né, como uma alteração no DNA, como um processo de câncer. Às vezes a presença somente da substância no alimento, ela é um fator importante para a gente conhecer, mas para a gente entender qual que é o risco que isso representa para a saúde humana, a gente tem que combinar isso com outras informações. Então, ela está presente em determinados alimentos, mas o quão tóxica ela é, o quanto eu consumo desse alimento, com que frequência eu consumo esse alimento. Além desses contaminantes que surgem de forma não intencional durante o processamento e manuseio dos alimentos, existem as substâncias que são adicionadas intencionalmente ao longo da cadeia de produção, como os agrotóxicos usados no cultivo e dos medicamentos veterinários aplicados em animais. Essas substâncias, por si só, não são consideradas contaminantes, porque fazem parte de um processo controlado e regulamentado, com funções específicas como proteger a lavoura, garantir a saúde do rebanho e evitar perdas. No entanto, quando permanecem no alimento em forma de resíduo e acima dos limites estabelecidos, assumem o papel de risco. Há uma diferença justamente na intencionalidade. O contaminante é um intruso, algo que não deveria estar ali. Já o resíduo é o que sobra de algo que foi colocado de maneira deliberada, mas que deveria ter sido removido ou reduzido antes do consumo. O agrotóxico para atuar aí contra as pragas, né, que podem ser plantas daninhas, podem ser fungos, podem ser insetos, por exemplo,
e os medicamentos veterinários para tratar animais, prevenir doenças, né? Então, a Anvisa avalia os impactos à saúde dos resíduos que possam estar presentes nos alimentos, o IBAMA avalia os impactos ambientais, o Ministério da Agricultura avalia a eficácia agronômica. Na verdade, assim, o fato é que a substância, quando ela é considerada nesse grupo de resíduos, como um agrotóxico e um medicamento veterinário, a ideia é que ela seja degradada, que ela seja eliminada antes do produto ser colocado para comercialização. Em muitos casos, essa completa eliminação, degradação, não é possível. E daí uma quantidade residual acaba sendo encontrada no produto. Então, por isso que a gente chama de resíduo. Se você tem um resíduo numa determinada fruta, dependendo das características desse resíduo, ele pode realmente só estar localizado na parte externa da fruta. E se você lavar ou retirar, descascar, você consegue eliminar boa parte. Agora, se é uma molécula que é absorvida pela planta e age de forma sistêmica, você não consegue reduzir muito aplicando esses processos simples que a gente aplica em casa de lavagem e remoção de casca. Saber que esses produtos estão nos nossos alimentos levanta uma pergunta essencial. Quem garante que esses alimentos sejam respeitados? E é aí que atuam os sistemas de fiscalização e regulamentação que monitoram, controlam e definem o que pode e não estar presente nos alimentos que chegam à nossa mesa. As principais instituições que hoje, aqui no Brasil, dividem essas responsabilidades são a Anvisa e o Ministério da Agricultura. A Anvisa, por exemplo, tem um programa de monitoramento de resíduos de agrotóxicos, que amostras comerciais, né, do mercado, que são analisadas e os resultados são divulgados em relatórios públicos. O Ministério da Agricultura, por sua vez, tem programas também como o PNCRC, que é o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, que trabalha tanto com amostras de origem vegetal e animal e tem um escopo bastante grande para agrotóxicos, para medicamentos veterinários e para alguns contaminantes também, como dioxinas, alguns contaminantes persistentes. Por trás de cada alimento que chega à nossa mesa, existe um universo de pesquisa e vigilância. Em laboratórios e universidades, cientistas buscam entender o que está ou não em cada ingrediente que consumimos. É um trabalho que exige precisão. Antes de qualquer norma, a investigação, identificar as substâncias nos alimentos e descobrir como reduzir os seus riscos. Nesse sentido, a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, da qual nós fazemos parte e vocês tanto ouvem falar aqui no podcast, se destaca no desenvolvimento de pesquisas voltadas para a segurança dos alimentos. Essas iniciativas mostram como a ciência está sempre em movimento, aprimorando técnicas, validando métodos e ampliando a capacidade de identificar substâncias cada vez menores em concentrações antes inimagináveis. Aqui na FEA a gente tem trabalhado bastante com essa questão dos contaminantes. Eu, particularmente, tenho uma forte atuação na parte de contaminantes do processamento, mas hoje a gente está assim, com o laboratório funcionando mesmo assim, a todo vapor, muito direcionado, né, em questões de formação de acrilamida em alimentos. Então, nós temos pesquisas que estão sendo conduzidas com café, com açúcares, com cacau. Nós temos também desenvolvimento, alguns estudos que estão trabalhando na parte de mitigação de resíduos de medicamentos veterinários, então utilizando tecnologias emergentes, por exemplo, plasma frio, como campo elétrico pulsado, para tentar reduzir a concentração de resíduos de medicamentos veterinários em produtos de origem animal, e também tecnologias convencionais. Além desses contaminantes invisíveis que passam despercebidos, existem também aqueles que aparecem bem na nossa frente, enquanto escolhemos frutas e verduras na feira ou na geladeira. Seja mofo no morango, uma mancha estranha no alface, pontos escuros no tomate,
Tudo isso é sinal de ação de fungos que surgem no cultivo, transporte ou armazenamento. Esses micro-organismos produzem substâncias tóxicas, chamadas micotoxinas, que mesmo em pequenas quantidades representam risco para a saúde. A gente diz que são compostos químicos produzidos pelos fungos no seu chamado metabolismo secundário, ou seja, o metabolismo que é importante na proliferação dele. Só que o grande problema dessas micotoxinas é que já foram identificadas várias com toxicidade comprovada para humanos, para alguns animais também, o que faz com que a gente tenha um problema aí não só de saúde pública com relação à saúde humana, mas também com questões de produção também. A gente tem condições específicas em que o fungo é produzido e ter a produção do fungo não necessariamente garante a produção da toxina. Então, às vezes, a gente pode ter um alimento que está cheio de fungo, tem um bolor específico, não necessariamente ele vai ter a micotoxina. E vice-versa, né? A gente pode ter um alimento sem o bolor e que tenha micotoxina. Essa que você acabou de ouvir é a professora Paula Rossini Augusti, que possui doutorado em Ciência Biológicas Bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje atua como chefe do Departamento de Ciências de Alimentos dessa universidade. As micotoxinas, embora muitas vezes imperceptíveis a olho nu, têm efeitos reais sobre o corpo humano. Dependendo do tipo e da quantidade ingerida, podem causar desde intoxicações agudas, como náuseas, vômitos e diarreia, até efeitos crônicos, como alteração no fígado, nos rins e até aumento do risco de câncer. Quando discutimos sobre os contaminantes e seus efeitos no organismo, podem parecer muito distantes da nossa realidade. Mas e se eu te dissesse que o Brasil já viveu grandes acidentes por causa deles? Em fevereiro de 1996, uma clínica de hemodiálise em Caruaru, Pernambuco, foi palco de um dos piores acidentes de saúde pública do país. Dos 131 pacientes em tratamento, 116 apresentaram sintomas como visão turva, náusea, vômito e fraqueza muscular. 100 evoluíram para falência hepática aguda e ao menos 50 perderam a vida. As investigações apontaram um fator comum. A água utilizada na diálise vinha de um reservatório contaminado por cianobactérias, produtoras de toxinas como a microcistina. Essa exposição intravenosa, sem a barreira do sistema digestivo, tornou a ação da toxina mais agressiva. O acidente de Caruaru se tornou um marco, mostrou que a contaminação vai além da ingestão de alimentos ou água potável, podendo atingir hospitais e pessoas vulneráveis de maneira direta e inesperada. Esse caso extremo mostrou o poder destrutivo das microcistinas, mas também alertou para algo mais próximo. Essas toxinas podem estar na água usada na irrigação de frutas e verduras, na criação de peixes e em produtos vindos de áreas contaminadas. A mesma substância que causou tragédias em hospitais pode, em menor escala, chegar à nossa mesa. A microcistina, ela é um outro contaminante de alimentos. Ela faz parte de uma grande classe de compostos tóxicos que a gente chama de cianotoxinas. São as toxinas produzidas por alguns tipos específicos de bactérias, as chamadas cianobactérias, que são aquelas algas verde-azuladas que a gente vê muitas vezes na época de verão, com florações sobre os depósitos de água. A microcistina é um tipo de cianotoxina. Para entender os efeitos da microcistina no nosso corpo e nos alimentos, é preciso olhar para sua origem. Ela vem de organismos que vivem na água. Saber esse ponto nos ajuda a entender como a toxina se infiltra na cadeia alimentar e chega no nosso prato. Sempre que a gente fala de proliferação de cianotoxinas e cianobactérias, a gente tem que falar de um conceito muito importante que a gente chama de eutrofização. A eutrofização é quando tu enriquece o teu meio aquático com muitos nutrientes. Então, quando nós temos situações em que o ambiente aquático está altamente enriquecido com esses nutrientes e ele está sujeito a altas temperaturas, e é uma coisa que a gente tem muito hoje com as mudanças climáticas, tu pega aí
um local, um corpo de água que é próximo a uma indústria que não trata o seu efluente, ou que teve uma população que resolveu se mudar ao redor daquele corpo hídrico e que não tem um saneamento adequado, não tem um tratamento do seu esgoto. Tudo isso vai resultar nesses nutrientes indo para essa água, principalmente o fósforo e o nitrogênio. Em conjunto com o aquecimento, essas bactérias vão ter sua alta proliferação. Alfaces e outras hortaliças muito irrigadas podem acumular microcistina. Quanto mais água nas folhas, maior o risco. Em sistemas hidropônicos, o perigo é menor, já que a água vai direto para a raiz e não a consumimos. Mas a irrigação por cima, se o tempo até o consumo for curto, a toxina pode ficar no alimento. É quase como o período de carência dos pesticidas. Peixes maiores seguem a mesma lógica. Quanto mais tempo na cadeia alimentar, maior a concentração da toxina. E tudo isso tem uma origem, a água. Seja na irrigação, no cultivo de peixes ou na indústria de alimentos, a qualidade da água é decisiva. Mesmo com padrões de potabilidade, é essencial saber de onde vem cada litro que entra no processo. Economizar aqui é transferir o risco direto para quem consome. Fiscalizar é essencial para garantir qualidade e segurança. No Brasil, eu sinto assim que nos últimos anos tem se dado uma importância bastante grande para essa fiscalização, né? Agora tem uma instrução normativa nova que saiu agora em 2025 com fumonizinas em milho também, produtos derivados de milho. A legislação também está amadurecendo nesse sentido. Não adianta a gente fazer uma lei se não tiver um esforço coletivo para fiscalizar os locais que usam essas águas. A gente sabe que tem muita empresa que hoje vai lá, abre um poço artesiano ou pega de uma lagoa lá para tentar economizar um pouco na hora de fazer o seu produto. Isso traz um risco no final para a gente. Falando em contaminação de água, um fator muitas vezes negligenciado, mas de extrema importância, são os metais pesados. São elementos químicos que, quando presentes em alimentos ou água, representam riscos significativos à saúde. Diferente de contaminantes biológicos, não se degradam com o tempo e se acumulam no organismo, principalmente no fígado, rins e sistema nervoso, dependendo do metal e da via de exposição. Falando um pouquinho de metais pesados que a gente tem, né, que é o chumbo, o mercúrio, o cádmio e o arsênio, eles podem chegar nos alimentos através de duas fontes importantes, que são as fontes naturais. E o maior problema que a gente tem hoje em termos de contaminação de metais pesados em alimentos seriam as chamadas fontes antropogênicas, que é as fontes que dependem da atividade humana. Um exemplo é a mineração, especialmente a do ouro, no qual o mercúrio é usado para separar o metal de outros materiais, tornando-se uma das principais fontes de contaminação. No caso do mercúrio, a gente tem uma coisa muito importante no ambiente aquático, que é a biomagnificação, que a gente chama bioacumulação e biomagnificação. Ele vai se bioacumulando ao longo dos organismos aquáticos e os maiores teores de mercúrio a gente vai ter em peixes de maior tamanho. Então isso é bem importante, quanto maior o peixe que a gente come, a tendência é que ele tenha uma maior quantidade de mercúrio. Outros exemplos que temos de metais pesados que podem trazer consequências muito ruins para a nossa saúde são o chumbo e o arsênio. Vamos entender como isso acontece. O arsênio é utilizado em alguns fertilizantes, então ele acaba podendo ficar no solo e a gente tem culturas muito específicas que gostam muito de puxar esse arsênio do solo, que é o caso do arroz. Então hoje o arroz acaba sendo um alimento de risco para uma contaminação por arsênio, por uma característica da planta. A planta não tem culpa, ela não quer fazer mal para nós, faz parte do metabolismo dela pegar esse metal do solo. O chumbo, durante lá a década de 80, 70, era muito utilizado em tintas, né? Ele fixava a cor de tintas. Nós temos ainda casas que têm tintas daquela época, que são tintas à base de chumbo. Eventualmente, se chovia, um pouco desse chumbo da tinta ia para o solo. Na década de 90, o chumbo era utilizado como antidetonante em gasolina. Então, eventualmente, a gente pegava plantas próximas de rodovias que acabavam tendo altos níveis de chumbo. O solo tinha altos níveis e, consequentemente, o que era cultivado nessas terras. Do ponto de vista da saúde, a exposição crônica a metais pesados pode causar desde intoxicações agudas, distúrbios neurológicos e renais,
até efeitos de longo prazo, como câncer, alterações hormonais e prejuízos ao desenvolvimento infantil. Por isso, o monitoramento contínuo da presença desses metais nos alimentos e na água é fundamental, assim como as políticas públicas que regulem os limites máximos. Que a gente tem alimentos, pensando que difícil a gente não ter eles, alimentos praticamente impossível pelos usos industriais, é um limite máximo tolerável. É quanto pode ter naquele alimento para tentar garantir que ele não se torne tóxico quando a gente consumir. Então, aqui no Brasil, a gente já tem uma legislação que fala de cádmio e chumbo, né? 0,3 e 0,4 miligramas por quilograma. É o máximo tolerado em chocolates quando se utiliza a massa de cacau acima de 40%. Mas a gente tem que ver que aqui no Brasil, poucos chocolates usam essa massa de cacau, o mínimo é 25%, então muitos chocolates ficam nesse mínimo. A gente tem, sim, os próprios ultraprocessados, que muitas vezes usam matérias-primas de baixa qualidade, que podem estar contaminados com esses compostos. Carnes e miúdos, os miúdos principalmente, porque os miúdos incluem aí fígado, rim, que são tecidos altamente nutritivos em termos de vitaminas. O controle dos metais pesados nos alimentos não depende só da indústria ou do consumidor. Exige políticas públicas em várias frentes. No Brasil, órgãos como a Anvisa e o Ministério da Agricultura definem limites máximos para metais como mercúrio, chumbo, cádmio e arsênio. Esses limites seguem estudos toxicológicos e padrões internacionais para proteger a população de exposições crônicas. A Anvisa, por exemplo, tem um programa de monitoramento de resíduos de agrotóxicos que analisa as amostras comerciais e divulga os resultados em relatórios públicos. O Ministério da Agricultura coordena o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, que analisa produtos de origem vegetal e animal, com foco em agrotóxicos, medicamentos veterinários e contaminantes persistentes, como as dioxinas. Ainda há programas que fiscalizam a presença desses metais em peixes, arroz, frutas e hortaliças. E políticas ambientais como normas sobre a qualidade da água, descarte de resíduos, uso de fertilizantes, que ajudam a reduzir a entrada desses materiais na cadeia alimentar. Mas a efetividade dessas políticas depende de implementação consistente, fiscalização contínua e integração entre órgãos, produtores e consumidores. Sem esse esforço conjunto, mesmo alimentos cuidadosamente processados podem ser contaminados, mostrando que a segurança alimentar é tanto uma questão de ciência quanto de governança. E quando falamos em segurança alimentar, não dá para ignorar também o impacto econômico dessas escolhas. Quando a gente pensa, por que eu vou comprar o alimento tal, que custa tanto, se o alimento tal é mais barato, né? A gente também tem que pensar nesse custo de produção, que talvez um alimento que custe mais, ele possa sim ter sido produzido com padrões um pouco mais rigorosos. Isso mostra mais uma vez que populações mais vulneráveis socialmente são aquelas que estão mais suscetíveis, porque elas não têm dinheiro muitas vezes para comprar um produto de uma qualidade superior. Então, que a gente tem que adequar esses padrões para que a população possa ter acesso de maneira igual a um alimento de boa qualidade. Entre todos esses contaminantes, talvez nenhum represente tanto o nosso tempo quanto o microplástico. Fragmentos minúsculos que nascem de peças maiores, como garrafas, embalagens, utensílios e, aos poucos, se transformam em pó. Mas antes de falarmos sobre o microplástico, é importante entender o que ele representa. Toda a história tem um começo. A do plástico começou em 1907, num pequeno laboratório em Nova York, quando o químico belga Leo Baekeland criou algo que o mundo nunca tinha visto. Um material leve, moldável, resistente e, acima de tudo, barato. Ele chamou de baquelite. Era o primeiro plástico sintético da história. O plástico logo ganhou o mundo. Virou botão, brinquedo, rádio, volante de carro, peça de avião. Estava em roupas, sacolas,
nos móveis, nas cozinhas, tornou-se símbolo da modernidade. O milagre do século XX. E, de certa forma, foi mesmo. Mas não demorou muito para que o que parecia solução virasse problema. O plástico se multiplicou em todas as formas e cores. Depois do baquelite vieram o PVC, o polietileno, o polipropileno, materiais que pareciam eternos e são. Porque o plástico não desaparece, apenas se fragmenta e se esconde em pedaços cada vez menores. O plástico foi criado para durar. E conseguiu, talvez até demais. Se alguém perguntar se o primeiro plástico do mundo ainda existe, a resposta é: muito provavelmente, sim. Talvez num museu, num aterro, ou dissolvido em fragmentos invisíveis no ar, na água, em algum canto escondido no oceano. Durante muito tempo, esse material foi sinônimo de proteção na área alimentícia. O escudo que mantinha o alimento fresco, longe do ar, da umidade e das bactérias. Mas a fronteira entre proteger e contaminar é mais tênue do que parece. Hoje, mais de 150 milhões de toneladas de plástico flutuam nos mares. E a cada ano, 11 milhões de toneladas novas chegam aos oceanos, o equivalente a um caminhão de lixo plástico despejado no mar a cada minuto. Com o tempo e a ação do sol, esses plásticos se quebram em fragmentos minúsculos, os microplásticos. Eles entram na correnteza, nos peixes, no sal, na água e finalmente em nós. E quem conta um pouco mais pra gente sobre a história dos microplásticos é a professora Mônica Ferreira Costa, bacharel em Oceanografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e desde 1998, professora do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal de Pernambuco, com atuação em poluição marinha. Os microplásticos eles foram detectados pela primeira vez nos ecossistemas marinhos e costeiros ainda no final da década de 60 do século passado. O tipo de microplástico que foi detectado inicialmente é o que a gente chama de microplástico primário, ou seja, o microplástico do jeito que ele saiu da fábrica. Ele não é um fragmento, era realmente o plástico original, né? O plástico virgem. E com o tempo a gente consolidou essa nomenclatura microplástico baseado na dimensão. E na escala para baixo a gente tem o microplástico e depois a gente vai ter o nanoplástico, que é menor ainda do que o micro. Então essa nomenclatura, essa definição, ela se consolidou baseado realmente nas dimensões das partículas. A gente começou a perceber que existia o problema do microplástico no mar através dos microplásticos primários. Começou a ser detectado não só nos ecossistemas marinhos e costeiros, mas em todos os ecossistemas terrestres, a presença do microplástico secundário, que é o resultado da fragmentação de um item plástico que era muito maior. Quando pensamos no que chega à nossa mesa, é difícil imaginar que partículas microscópicas possam viajar por rios e oceanos até se tornarem parte do que comemos. Mesmo após mais de um século da criação do plástico, pesquisas continuam revelando descobertas, surpresas e questionamentos, mostrando que seus efeitos ainda estão longe de ser totalmente conhecidos. Os microplásticos a gente chama de onipresentes, ou seja, eles estão presentes em qualquer compartimento ambiental que a gente vai investigar. Em diversos casos, esse poluente, ele entre na teia trófica e esteja presente em diversos itens alimentares, tanto humanos quanto não humanos. A gente sabe que ele pode entrar através da ingestão de água ou da ingestão de alimento. Então, isso é bastante preocupante, porque é praticamente impossível evitar essa ingestão.
Nos itens que a gente desenvolve, né, que a gente cultiva ou coleta em terra, é muito comum o microplástico chegar através da irrigação, ou através da atmosfera, ou através de práticas agrícolas que envolvem o uso de plástico. A jornada do plástico não começa na prateleira e nem termina no lixo. Ela acompanha o alimento desde o primeiro broto até a última garfada. Na colheita, cobre estufas, protege mudas, reveste canos e forma películas sobre o solo. Nos campos, os filmes agrícolas prometem produtividade e controle. Mas com o tempo, o vento e o sol rasgam as superfícies, soltando fragmentos que se misturam à terra e já nascem junto com o alimento. Na produção e no transporte, o plástico volta em outras formas: caixotes, lonas, fitas, cordas. E no coração das fábricas, como tubulação, embalagem e barreira contra o ar. Protege, conserva, prolonga prazos de validade. É prático, barato e persistente. Na embalagem, o plástico é rei. Reveste bandejas, envolve hortaliças, veda tampas, promete segurança. Mas com o tempo, as mesmas moléculas que o tornam resistente também permitem a migração de pequenas quantidades de seus componentes para o alimento. Um processo lento, invisível e constante. Quando o produto é aberto e descartado, começa outro ciclo, o das embalagens que não desaparecem. Sacolas, potes e garrafas seguem o mesmo destino. Aterros, rios, mares, e lá o tempo as transforma em micro e nanoplásticos, que voltam à cadeia alimentar pela porta mais simples, a da água e dos peixes. Essas partículas se acumulam nos organismos marinhos, entram nas plantas irrigadas, viajam no tempo, pousam no solo e até no sal. Já estão em frutas, vegetais, carnes e até no leite materno. O material que protege o alimento agora faz parte dele e, pouco a pouco, parte de nós. Não existe uma escala, vamos dizer assim, de risco em termos de tipo de alimento, mas sim da proveniência desse alimento. Por exemplo, alguns dos primeiros alimentos que foram apontados, né, como estando contaminados, que foram o sal de cozinha, o mel, a água mineral, a cerveja. Em qual área do oceano aquela água foi coletada para a gente fazer sal? Como é que estava a condição de contaminação do campo de flores onde aquela abelha foi coletar o pólen para transformar em mel? E mesma coisa com a água mineral, né? Que tem tanto a contaminação do aquífero quanto uma contaminação durante a coleta dessa água mineral, do engarrafamento, processamento, transporte, comercialização e a chegada até o consumidor final. Então, eu acho que tem menos a ver com o tipo de alimento e mais a ver com a origem dele. A maioria de nós não tira o alimento direto da natureza, né? A gente, na verdade, recebe um alimento, principalmente quem vive nas grandes cidades, já recebe um alimento depois dele ter passado por uma história de manipulação, de conservação. E qualquer uma dessas etapas, não só a exposição no meio ambiente, né, mas qualquer uma dessas etapas também pode gerar contaminação. E o microplástico nem sempre chega sozinho. Ele pode se ligar a outros contaminantes, como metais pesados ou resíduos químicos. Partículas que se acumulam na água, no solo ou dentro de organismos acabam concentrando elementos que sozinhos já seriam prejudiciais. A gente muitas vezes usa o plástico porque acha que o plástico é uma substância que está ali parada, absolutamente inerte, e não é. O plástico, ele interage sim, tanto com o ambiente quanto com, se ele estiver contendo alguma coisa, ele interage com aquilo que ele contém. E com o tempo, as características originais, né, daqueles polímeros, elas vão se modificando porque estão em contato com o oxigênio atmosférico ou porque estão
sob exposição da luz solar, ou porque elas se congelam, ou porque têm altas temperaturas, ou porque entraram em contato com substâncias, às vezes substâncias orgânicas, como os alimentos, e aquilo vai modificando a qualidade do plástico e vai modificando também o comportamento dele em termos de interação com o ambiente. Mesmo sendo pedaços muito pequenos, seus efeitos podem ser enormes. Pesquisas ainda investigam as consequências a longo prazo. Mas já há sinais de que a exposição crônica afeta o sistema digestivo, o metabolismo e até o equilíbrio hormonal. O que por muito tempo parecia um pedaço de plástico à deriva no oceano, revela-se, na verdade, um passageiro oculto dentro do nosso corpo. Desde a pandemia para cá, foram publicados diversos estudos focados em saúde humana. A maioria deles estava numa fase assim de onde no nosso corpo isso pode estar. Em primeiro lugar, óbvio que a gente foi procurar, foi no trato digestório. No segundo lugar, que entra coisas no nosso organismo, que é na parte respiratória. A gente viu que existia muito microplástico disponível na atmosfera, está disponível na atmosfera, vai entrar no nosso pulmão e vai entrar nos alvéolos. Começou a ser detectado no sangue, no músculo, no sistema nervoso central. Aí viu-se que ele tinha uma grande capacidade de transpor membranas e a gente viu que realmente podia estar no líquido amniótico. Quem está com 50 ou menos já tem esse contato já desde da vida intrauterina, então já está exposto há muito tempo. E o pior é que é que é uma interação química, né? A gente não tem controle do quanto microplástico ingere, a gente não tem monitoramento disso. Estima-se que uma pessoa adulta ingira o equivalente a 1 cartão de crédito por semana em partículas plásticas. E há quem diga que esse número é até conservador, já que existem mais vias de contaminação que ainda não são contabilizadas. Não há sabor, não há cheiro e nem textura que denuncie. Diante desse cenário, não bastam alertas individuais. É preciso olhar para leis, regulamentos e políticas que previnam, controlem ou reduzam a presença do plástico. No fim, não falamos só de ciência ou hábitos, mas de decisões governamentais e responsabilidades industriais capazes de proteger a saúde humana e o meio ambiente. A gente vai ter que rever o setor de embalagem de alimentos, o setor de descartáveis, como fazer um descarte mais adequado, por exemplo, de roupas. Elas têm algum teor de polímero, porque mesmo quando a gente compra roupa de tecido, de fibras naturais, a linha é sintética, o botão é sintético. Então, a gente não consegue mais ter produtos 100% biodegradáveis. O grande problema do microplástico, que talvez seja o maior desafio, seja não controlar o microplástico que ainda não existe, mas controlar a produção de microplástico com o que já está disponível no ambiente. A recuperação de ambientes através da remoção do que está lá, mas você remove o que é grande e evita que aquilo se fragmente ainda mais, né? Só que o que já está fragmentado a gente não consegue remover. Então, isso tudo a gente ainda tem barreira tecnológica para pensar o que a gente pode fazer com isso aí. A gente ainda tem décadas de trabalho pela frente. Depois de tanta conversa sobre contaminantes, deu para perceber como a segurança dos alimentos depende de muitos detalhes. Do solo e da água até o transporte e o prato. Cada etapa importa e gera grandes impactos. No próximo episódio,
A gente vai explorar como a inteligência artificial está transformando a forma como produzimos, analisamos e até escolhemos o que comer. Fica de olho para descobrir com a gente esse novo capítulo da ciência dos alimentos, onde a tecnologia e a nutrição se unem para programar o futuro da comida. Não perca o próximo episódio do Prato de Ciência. Inscreva-se nos nossos canais e fique ligado nos nossos perfis nas redes sociais, @Prato de Ciência. Caso queira mandar uma mensagem, pode mandar nas redes ou no e-mail pdccast@unicamp.br. O Prato de Ciência é um programa de extensão da Secretaria de Pesquisa da FEA, que conta com o apoio da FAPESP, do Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp e da Pró-Reitoria de Extensão, Esporte e Cultura. O programa é coordenado pelo professor Eric Tobaruela e a administração da Laís Glazer. As locuções foram feitas por Amanda Imperial e Leandro Bernardes. A produção do episódio também foi feita pela Letícia Aristeu. A edição de áudio é da Elida Antunes. A edição e revisão do roteiro são da Ana Augusta Xavier, Carolina Oliveira e Mariana Ribeiro. A gente agradece as professoras Adriana Pavese, Paula Rossini Augusti e a Mônica Ferreira Costa pelas participações. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!